Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, meus alunos do 8º ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Antônio Marcos, eu aqui de novo. É um projeto organizado pela CEMED de Rosário. Em cada casa uma escola, nós iremos até você. E você também pode nos acompanhar no canal do YouTube, tá? É só colocar lá CEMED Rosário e você vai ver os vídeos que são fabricados aqui, ok? Gente, a gente vai falar hoje sobre a Revolução Industrial, a segunda parte. Fiquei devendo alguns assuntos na aula passada e a gente vai comentar esses assuntos hoje. Vamos lá. E também tem um livro de vocês, tá? No livro de vocês tem comentando esse assunto. Para você que tem um livro, pode acompanhar o assunto a partir do livro. No livro tem complementos a mais e na aula também pode ter complemento a mais, ok? Vamos lá. Primeiro slide. Professor, o que esse garotinho está ouvindo? Ele está ouvindo um rock pesado? Ele está ouvindo um funk proibidão? Ou ele está ouvindo uma música de louvor? O que vocês acham? Gente, ele não está ouvindo nada disso, tá? O que ele está ouvindo são esses códigos bem aqui. Professor, como é que eu vou ouvir códigos? Esses códigos bem aqui, como é que eu vou ouvir eles? Gente, esse menino, ele está em um aparelho um pouco similar ao telefone antigo. Esse aparelho é chamado de telégrafo, tá? É a primeira transformação que a gente vai comentar agora. O telégrafo é um aparelho que você tem que ouvir os códigos e decifrar os códigos, decodificar os códigos. Cada código representa uma letra e um número nosso, tá? Tem um código do A e tem um código do 0, do 9, do 8. Esse garotinho, ele está testando um telégrafo. E vamos ver aqui o que é um telégrafo. O telégrafo é um aparelho para comunicação que utiliza eletricidade para enviar mensagens codificadas através de um fio. O telégrafo foi inventado por Samuel Morse em 1844. Na época, gente, era a maneira mais rápida de comunicação à distância, tá? Você aí que está acostumado a mandar mensagem rapidinho de alguém de Rosário para alguém lá de Icatu, a mensagem rapidinha, tá? Na época, o telégrafo era a forma de comunicação mais rápida, mas esse mais rápido comparado a hoje é um pouco demorado. Por quê? Você, no teu WhatsApp, tu escreve uma mensagem gigante para alguém que está lá em Barreirinhas. Essa pessoa recebe essa mensagem instantaneamente, tá? Mensagem gigante. No telégrafo, somente 125 letras que eram digitadas por minuto, tá? Então, se fosse um texto muito grande, no telégrafo poderia demorar de 5, 10 minutos para chegar na pessoa. E a pessoa não ia ver a mensagem em forma de letras, ia ver através de códigos. No final do século XIX, as linhas de telégrafo cruzavam o mundo quase que inteiro, tá? Primeira grande transformação da Revolução Industrial, a comunicação através do telégrafo. E aqui são telégrafos, tá? Homens testando um telégrafo. Para você que sempre está acostumado com o celular, que nunca usou aquele aparelho telefone de antigamente, que certamente tua mãe e teu pai usou, ou teu avô ou tua avó, tá? Eles conhecem como era o telefone de antigamente, tá? O telégrafo é um pouco similar a ele, a diferença é que você não ouve nenhum tipo de voz lá e também não vê nenhum tipo de mensagem como tem no teu celular. Você apenas ouve códigos e tem que decodificar esses códigos até ele ser transformado em uma mensagem. Só uma curiosidade, no dia 3 de abril de 1973, olha como é distante, tá? O professor de novo, vocês nasceram em 87, vocês certamente nasceram de 2000 para cá, tá? Em 73, o engenheiro Martin Coop fez a primeira ligação via celular, tá? Você que é viciado no celular, que gosta do celular, que não tem o celular, mas gosta de um celular mesmo assim, e que tem o celular e também já gosta muito, tá? A primeira ligação via celular foi feita em 1973, mas só que o celular só foi lançado para a venda 10 anos depois, em 1983. Vamos ver como era esse primeiro celular, comparado ao teu que tu tem, que eu sei que certamente é o mais atual, tá? O celular fazia ligações, tá? Ele tinha capacidade para armazenar 30 nomes na agenda. Tu aí que no teu WhatsApp, tu tem mais de 100 contatos, tá? Tirando os grupos que tu tem. O primeiro celular só tinha capacidade para armazenar 30 nomes na agenda. Então, se tu tivesse o primeiro celular que foi lançado, tu tinha que escolher somente as pessoas mais teus amigos para colocar como contato da agenda. Além disso, o primeiro celular tinha capacidade de apenas 30 minutos de bateria.
Professor, parece com o meu celular, toda hora ele descarrega. A diferença é que o celular de antigamente, né, ele descarregava porque ele só tinha 30 minutos de uso. O teu celular certamente descarrega porque quando ele está carregando na metade, tu já tira da tomada para usar o WhatsApp, tá? Olha a diferença. E o teu celular para carregar, ele é muito rápido. Mas só que o celular de antigamente, gente, para carregar ele demorava até 10 horas. Então, se você gostar muito de celular e tivesse esse primeiro celular, certamente tu não ia ter paciência para demorar 10 horas para ele carregar. E a melhor parte, né? E aí você vai lembrar daquele teu tio, daquela tua tia que comprou aquele celular de R$ 2.000, né? Na internet, porque não esperou chegar celular por aqui, não é? Porque devido ao negócio da pandemia, né? Então, teu tio comprou um celular de R$ 2.000 e aí todo mundo falou dele, né? Poxa, a gente comprou um celular de R$ 2.000, muito caro. Tu chega e fala pra tua mãe, teu pai e teus outros tios, né? Papai, mamãe, tio, o celular de tio foi barato, porque o primeiro celular custava R$ 13.000. Aí o teu celular, teu tio custou 2.000, porque o teu tio quer ser muito atualizado, né? É muito barato perto desse daqui que é R$ 13.000. E olha o primeiro celular, gente, tá? Ele é bonito, né? Olha como ele é. Gente, ele pesava 1 quilo, tá? É 1 quilo na tua mão, tá? O primeiro celular. O Martin Cooper, tanto a imagem que está à tua esquerda como aqui está à tua direita. E ele aí com o primeiro celular, tá, gente? Então, vocês e eu que gostam muito de celular, agradecemos muito a ele, tá? Outra transformação da Revolução Industrial. Homens e mulheres extremamente bonitos, né? Elegantes, tá? Roupa extremamente finíssima, né? Roupas de festa, tá? O que essas imagens têm a ver com a segunda transformação da Revolução Industrial? Gente, aqui nós vamos falar de roupa. E para falar de roupa tem que falar de tecido, tá? Como era a fabricação de tecido antes da Revolução Industrial do século XVIII e após a Revolução Industrial. Vamos lá. Antes da Revolução Industrial no século XVIII e XIX, a fabricação de tecido era muito demorada, tá? Mas só que duas máquinas vão ser importantíssimas para a fabricação mais rápida de tecido na Inglaterra. A primeira máquina é a máquina de fiar. Essa máquina foi inventada ainda no século XVIII, tá? E era uma máquina em que fios de fibras têxtil de algodão, de seda, eram transformadas em tecido. Essa invenção revolucionou a técnica de produção e com essa invenção a Inglaterra se tornou a maior produtora de fios de tecido para o mundo. Só lembrando que vocês viram na aula passada que a Inglaterra tinha colônias que eram produtoras de algodão e que abasteciam a Inglaterra com algodão. A Inglaterra não tinha nenhum trabalho de comprar algodão de ninguém, porque as colônias delas, que era a Índia e atualmente os Estados Unidos e a região do Caribe, essas colônias mandavam para a Inglaterra tecido de algodão e a Inglaterra simplesmente só transformava esse algodão em tecido a partir da máquina de fiar. Outra máquina que foi extremamente importante foi o TA mecânico, que foi inventado em 1785, que aumentou de forma considerável a produção de tecido e novamente colocando a Inglaterra na liderança mundial de fabricação de tecido na época, tá? E aí, imagens de uma fábrica com teares mecânico e também máquina de fiação, tá, gente? Percebam nas imagens que... Uma calma para vocês, né, perceber que nós temos aqui crianças trabalhando nas fábricas. Daqui a pouco vamos falar desse assunto sobre criança trabalhar em fábrica, tá? Crianças trabalhando em fábricas. Só para vocês entenderem uma coisa, essas fábricas aqui vão ser todas destruídas e daqui a pouco eu vou falar por quê, tá? Não porque o dono chegou lá e destruiu, é outro assunto aqui que a gente vai tratar, tá? Crianças trabalhando em fábrica, tá, gente? Trabalhavam por quê? Porque era uma mão de obra extremamente barata e porque criança muito obediente, tá? As crianças apanhavam muito nas fábricas, mas elas não reclamavam, diferente de um adulto. E mais de 50% da mão de obra das fábricas na Inglaterra era composta por crianças, tá? Fábrica de tecido atualmente, tá, gente? Eu vou deixar essa imagem aqui para vocês verem depois com mais calma, porque vai ser uma das perguntas de uma atividade que eu vou deixar para vocês, tá? Fábrica de tecido atualmente. A terceira grande transformação foi a locomotiva. Vamos entender aqui a locomotiva. Até o século XVIII, os transportes terrestres eram puxados por tração animal. Daqui a pouco a gente vai entender.
A maioria das ferrovias construídas antes de 1825, e vamos gravar essa data, 1825, professor, não gravo nem a data do meu aniversário, mas tu vai gravar essa, 1825, as primeiras ferrovias antes dessa data estendiam por 3 km ou menos, eram muito pequenas, e serviam a um transporte simples, como carvão ou pedra, até o cais mais próximo para o transporte. Os vagões eram puxados um a um por cavalo ou homens, tá? As primeiras ferrovias, a imagem que está em vocês, à esquerda e à direita, tinham os trilhos, tá, gente? Mas só que esses trilhos eram puxados por cavalo ou seres humanos. E o que carregava nessas primeiras ferrovias? Nessas ferrovias carregavam carvão ou pedras. E aí vem o ano de 1825. A primeira locomotiva a vapor foi inventada em 1804 por Richard Trevithick, e as primeiras locomotivas a realizar trabalho útil foram encomendadas e usadas pelas minas de carvão da Inglaterra. Na aula passada vocês viram que o carvão mineral foi extremamente importante durante o primeiro processo da Revolução Industrial na Inglaterra. Eu espero que vocês lembrem. E em 1825 foi inaugurada uma ferrovia pública entre as cidades inglesas, e de lá para os dias atuais tivemos o desenvolvimento das locomotivas elétricas, que podem chegar até 320 km por hora, e as movidas a diesel, que é o que normalmente o trem da Companhia Vale do Rio Doce utiliza nas suas locomotivas. Vamos lá. À direita de vocês, duas imagens da ferrovia do Trevithick. Uma ferrovia não, locomotiva, era muito simples, tá, gente? Era pequena, mas só que foi uma revolução na época você ter um transporte que não era mais puxado por cavalos, seres humanos. A primeira locomotiva. E à esquerda de vocês tem a inauguração da estação ferroviária de Rosário, da Transnordestina. A imagem certamente é de 1921, tá? À esquerda de vocês, você é meu aluno, você é minha aluna, tem o professor de vocês bonitão, tá? E ali é um trem da Transnordestina passando. Essa foto eu tirei na hora que o trem estava passando, tá? Eu sempre quis tirar essa foto, tirei, enfim, tá? E à minha direita tem de azul o percurso que a Transnordestina faz quando sai de Rosário. A Transnordestina ferrovia que passa aqui por Rosário. E de verde, o percurso que aqueles trens da Companhia Vale do Rio Doce fazem até chegar aqui no Campo de Perizes. Foquem na ferrovia Transnordestina e foquem na Companhia Vale do Rio Doce, que vai ser outra pergunta de vocês, tá? Ok? Gente, agora vamos entrar no assunto dos trabalhadores durante o primeiro século da Revolução Industrial. Como era a vida de um trabalhador? Será se ele tinha um descanso? Será se ele tinha férias? Será se ele podia tranquilamente passear com sua família sábado e domingo? Será se ele tinha 13º? O que o trabalhador tinha e o que o trabalhador não tinha? À esquerda e à direita de vocês, imagens de fábricas têxtil da Inglaterra e trabalhadores entrando em uma fábrica têxtil. Vamos lá ver. Vamos comparar com o que o trabalhador tem hoje e o que ele não tem. Vamos lá? Vamos. Primeiro, trabalhador no século 18 e 19 de fábrica não tinha direito a férias. Professor, aí não dava pra mim, não é? Também não dava pra mim não. 30 dias de férias que teu pai e tua mãe certamente tem, no século 18 e 19 o trabalhador não tinha direito, tá? Trabalhador com hora de trabalho chegando a 16 horas por dia. O trabalhador chegava de manhã cedo e saía de noite lá para 10 horas da noite. Professor, não dava pra mim, também pra mim não, tá? Trabalhador sem direito a 13º salário, você que está acostumado com o teu 13º salário sagrado todo mês de junho ou julho e o mês de dezembro, no século 18 e 19 não tinha esse direito. Trabalhador sem direito a hora extra ou folga, tá? Você que trabalha e normalmente trabalha uma hora a mais, você ganha hora extra por isso, tá? E folga, você que folga no sábado ou no domingo, normalmente para ir para a tua igreja ou passear com a tua família, não tinha direito também. Mulheres trabalhavam mesmo elas grávidas e tinham um salário menor que a dos homens. Professor, não tem condição nenhuma para eu trabalhar nessa fábrica. Não tem mesmo condição, não é? Mas nessa época não tinha outra opção, tu tinha que trabalhar numa fábrica. Crianças trabalhavam no mesmo ritmo dos adultos. Daqui a pouco eu vou falar das crianças. E se o trabalhador quebrasse algum maquinário, principalmente criança, que quebrava,
tinha um castigo físico, normalmente era com chicote, tá? E a pessoa apanhava na frente dos colegas, os colegas não podiam fazer nada. Por quê? Porque eles poderiam ser demitidos, tá? Trabalhador demitido sem nenhum direito. Tu aí, teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, teu avô, a tua avó, que são demitidos, né, sem justa causa, eles têm direito a uma indenização boa, tá? Mas só que nessa época o trabalhador era mandado embora porque simplesmente o patrão não gostava mais dele, mandado embora. Então porque o filho dele quebrou uma máquina, mandado embora. E trabalhador, eles morando em cortiço ou na rua mesmo. Professor, se o cara trabalha, então ele tem direito a pelo menos ter uma moradia, né? Não. Nessa época o salário era muito pequeno, tá pouco, e o trabalhador não tinha condição nem sequer de pagar o aluguel de uma casa. Aí ele preferia morar na rua mesmo, tá? Crianças trabalhando em fábricas, século 18 e 19, tá? Gente, como eu falei para vocês, criança é uma mão de obra muito barata no século 18 e 19, e até hoje tá? E criança é muito obediente. Tem uma criança respondendo a outra aqui e ali. Mas só que no século 18 e 19, criança ela era fabricada, pronta para trabalhar em uma fábrica, tá? E aí crianças trabalhando em fábrica de bebida, crianças trabalhando em fábrica têxtil, tá? Mulheres aqui trabalhando certamente numa fábrica também de bebida. Crianças, quando tinha algum tipo de falta no serviço, elas apanhavam dos patrões. E dificilmente criança respondia para o patrão. E o salário de uma criança era muito menor que um adulto. Por isso que crianças, elas eram sempre contratadas para trabalhar em fábricas. E como eu já falei para vocês, até 50% da mão de obra das indústrias inglesas do século 18 e 19 eram compostas por crianças, tá? Aí vocês falam pra mim, professor, graças a Deus que isso já acabou, não é? Então, gente, será se realmente criança não trabalha mais, criança só estuda e brinca? Será se realmente hoje em dia adolescente não trabalha mais, adolescente só estuda e faz suas diversões? Será? O que vocês acham, hein? Vamos lá! 2019, Justiça promove blitz contra trabalho infantil em semáforo da Grande Belém, tá? Criança trabalhando em Belém. 2018, Ministério Público do Trabalho flagra criança trabalhando em lixão no litoral do Piauí, no município de Luiz Correia. Então, criança trabalhar é uma coisa somente do século 18 e 19 ou é uma coisa atual? O que vocês acham, hein? Daqui a pouco vamos fazer uma pergunta sobre a temática criança em trabalhos, tá? Outro tópico relacionado à Revolução Industrial, gente, é alcoolismo e família desestruturadas, tá? Gente, como o trabalhador trabalhava até 16 horas por dia, ele não tinha uma válvula de escape. Ele não tinha para onde ir, ele não tinha como esquecer esse trabalho. Qual é a forma mais rápida que ele tinha de esquecer o trabalho? É se acabando no alcoolismo, tá, gente? O trabalhador, quando saía da sua fábrica, o pouco que ele ganhava, ele bebia quase todo o seu salário lá. Então, com isso, a Inglaterra foi criando uma massa de alcoólatras. Você que tem na sua família alguém que não lida com alcoolismo, alguém que não tem esse problema de alcoolismo, levanta a mão para o céu, agradeça todo dia a Deus, porque as famílias que têm problema de alcoolismo, somente Jesus e ela sabem a cruz que elas carregam, tá, gente? Você que não tem esse tipo de problema, todo dia ore a Deus, tá bom, gente? E também família desestruturadas. Do alcoolismo vem família desestruturadas. Na família não tem um pai, não tem uma mãe, as crianças não têm referência. Qual é a única referência delas? É a própria rua e a fábrica. As crianças moravam na rua, as crianças faziam tudo na rua e de manhã cedo iam para as fábricas trabalhar e saíam de lá de noite. Então, consequência dessa revolução industrial, uma massa de alcoólatras e também uma massa de família desestruturadas. Professor, ainda bem que tudo isso acabou. Então, se você não tem ninguém assim na sua família, dê graças a Deus, tá? Ludismo. No livro de vocês, vem falando do ludismo. Ludismo, gente, foi um movimento de trabalhadores que se uniram e revoltaram-se contra as máquinas no princípio da Revolução Industrial. Isso é 1811 e 1816. A ação organizada dos ludistas consistia em invadir uma indústria têxtil e promover a destruição das suas máquinas.
o termo ludismo faz menção a um lendário homem chamado Ned Ludd, que talvez foi o primeiro trabalhador a quebrar uma máquina, tá? Um maquinário. E os ludistas ficaram conhecidos como quebradores de máquina, porque agiam promovendo a destruição das máquinas industriais. E aqui vocês estão vendo, tanto na esquerda como à direita de vocês, ludistas quebrando máquinas. Por que eles quebravam as máquinas, gente? Eles quebravam porque as máquinas substituíram os trabalhadores. Se antigamente o trabalhador poderia fazer o seu trabalho em casa tranquilamente, no caso o artesão, que eu falei na aula passada, com a máquina o trabalhador é dispensado, porque a máquina faz tudo, tá? E os trabalhadores entravam nas fábricas e quebravam as máquinas. Como eu falei para vocês no início da aula, as primeiras fábricas inglesas foram destruídas. Por quem? Pelos trabalhadores. Por quê? Porque eles estavam sendo demitidos em substituição à máquina que fazia o que uma máquina fazia o que 10 trabalhadores poderiam fazer, tá? Aí eu pergunto para vocês novamente, gente, será que o ser humano, o trabalhador e a máquina deram as mãos e ficaram em paz, como no filme Transformers? Será? Será se todo mundo está tranquilo, máquina e trabalhador? Ou será se trabalhadores continuam sendo demitidos porque a máquina está fazendo o serviço dele? Vamos ver aqui, tá? À esquerda de vocês, ônibus sem cobrador, mais um passinho para a substituição do trabalhador. Isso é de 2017 em São Paulo. A máquina substituiu o trabalho do cobrador de ônibus, tá? A máquina agora faz esse trabalho. E à direita de vocês, ônibus em São Luís passam a circular sem cobradores. Essa é reportagem de 2019, mas quem é de São Luís sabe que a maioria dos ônibus não tem mais cobrador, tá? Porque a máquina substituiu o trabalhador. E também aqui em Rosário mesmo, o ônibus tem a sua máquina, que você só chega e passa o cartãozinho e pronto, não tem mais cobrador. Então, a máquina e o trabalhador deram as mãos no século XXI? Não, pelo contrário, a máquina continua substituindo o trabalhador, assim como no tempo dos ludistas. Gente, para fechar, tem a atividade de vocês. Essa atividade vocês vão responder e enviar ao professor de vocês, tá? Eu vou explicar aqui só as questões de forma bem detalhada, tá? Primeira questão. Como é o processo para a confecção de tecido hoje? Como é esse processo de confecção de tecido? Você viu lá no século XVIII e XIX que o processo de confecção de tecido era feito pelo tear mecânico, tá? Como é esse processo hoje? Segunda questão. Quais os produtos que os trens da Companhia Vale do Rio Doce tanto transportam no Maranhão? Você que, vez ou outra, vai ao campo de Perizes e vê os trens lá passando, quais são os produtos que esses trens tanto transportam? Você sabe? Você já teve curiosidade de saber? Terceira, quais os produtos que os trens da Ferrovia Transnordestina transportam na passagem por Rosário? Você que gosta de ver o trem passando, assim como o professor de vocês tirou a foto, mas você tem a curiosidade de saber o que tanto aquele trem está transportando? Você já teve curiosidade de saber? Quarta questão. O que você acha do trabalho infantil das crianças youtubers? O que você acha? Você concorda com esse tipo de trabalho? Você acha que as crianças estão lá porque elas querem? Você acha que as crianças estão lá porque o pai e a mãe fazem um roteiro para a criança? Você acha que isso também não é exploração do trabalho infantil? Você concorda com tudo isso e acha que realmente criança tem que aparecer mesmo na internet e mostrar o seu dia a dia? O que você acha do trabalho infantil das crianças youtubers? Quinta questão, o que você sabe sobre ter um trabalho de carteira assinada? Professor, eu acho que meu pai e minha mãe têm, tá? Mas eu não sei muito bem o que é um trabalho de carteira assinada. Você sabe o que é um trabalho de carteira assinada? Você sabe quais são os direitos que teu pai e tua mãe têm com a carteira assinada? Hora de você procurar saber, tá? Então, gente, aqui eu fico por hoje com vocês. O assunto Revolução Industrial acaba aqui. Na próxima aula vamos falar de outro assunto, viu? Tchau!